E a nossa segunda parte da aula sobre matrizes, a gente vai falar sobre as operações que a gente realiza entre matrizes. A primeira vai ser a adição e subtração. Como a regra é a mesma, a ideia é a mesma de resolução, eu vou colocar os dois no mesmo item. Olha só, para a gente somar e subtrair matrizes, primeira coisa, elas têm que ser do mesmo tamanho. Então, eu tenho uma matriz M por N, se eu for somar ou subtrair com outra matriz, ela vai ter que ser do tamanho M por N, e o resultado também vai ser uma matriz M por N. Eu pego cada elemento AJ, somo ou subtraio com os elementos da matriz B, conforme a posição, as posições têm que ser respectivas, e dão um termo, um elemento lá da matriz C. Então, olha só o exemplo. Dada a minha matriz A, a minha matriz B, eu quero somar e subtrair essas matrizes. Então, vamos lá. Vou fazer A mais B e A menos B. Então, somando 2 mais 3, eu somo termo por termo, conforme a posição. Segundo termo daqui, segundo termo daqui. 5 também. Menos 1 com mais menos 2, menos 3. 3 com menos 5, menos 2. Menos 5 com menos 1, menos 6. 4 com menos 4, 0. Então, essa é a adição da matriz A com a matriz B. Agora, quando eu for fazer A menos B, eu vou pegar a matriz A menos a matriz B. Então, vamos lá. Tem duas formas de a gente realizar a subtração. Eu posso fazer direto aqui, que eu acho mais fácil. Olha lá, 2 menos 3, menos 1, 0 menos 5, menos 5, menos 1, menos 2, que dá mais 2, então vai ficar 1. 3 menos 5 dá mais 5, vamos ter 8. Menos 5 menos 1 vai dar mais 1, então vamos ficar com menos 4. E 4 menos 4, vamos ter mais 4 com 4, 8. E outra forma de pensar, gente, você pode pensar que a subtração é uma adição da matriz A com a oposta da matriz B. Então, você pode trocar o sinal de todos os elementos da matriz B e depois somar a matriz A com a matriz B, ok? Dando continuidade, a gente vai falar sobre o produto de um número por uma matriz. Então, como que a gente realiza o produto de um número por uma matriz? Basta multiplicar todos os elementos da matriz por aquele número. Então, quando eu quero fazer K vezes A, eu vou ter uma matriz B do mesmo tamanho que a matriz A. A gente não vai alterar o tamanho. Eu vou pegar cada elemento do A e multiplicar por essa constante K. O K é um número real. E esse resultado vai gerar os termos da matriz B, onde o K pertence aos reais, ok? Então, é assim que a gente multiplica um número por uma matriz. Exemplo. Vou pegar o mesmo exemplo aqui anterior, eu quero fazer 3 vezes a matriz A. O tamanho não vai sofrer alteração, eu vou pegar cada termo da matriz A e multiplicar por 3. Então, 3 vezes 2, 6, 0 vezes 3, 0, menos 1 vezes 3, menos 3,
3 vezes 3, 9. 3 vezes menos 5, menos 15. E 3 vezes 4, 12. Então, basta multiplicar cada termo da matriz pela constante dada. E a próxima operação é o produto de matrizes. Vou apresentar um exemplo numa situação problema bem simples para entender o porquê que a gente resolve o produto de matrizes da forma que será apresentada. Olha só, então uma situação problema. Pensa o seguinte, que a gente tem 3 times, time 1, time 2, time 3, né? Lá num campeonato. E aqui a gente vai montar uma tabela, a quantidade de vitórias, empates e derrotas. Então, a gente vai colocar aqui a quantidade de vitórias, empates e derrotas para cada time. E vamos montar uma tabela, uma matriz com essas informações. E a gente sabe que as vitórias dão 3 pontos ao time, os empates 1 ponto e as derrotas nenhum ponto. Eu quero saber o total de pontos de cada time. Então, eu quero saber o total de pontos do time 1, do time 2 e do time 3. Ok? Vamos lá, então. Para a gente obter isso, como que a gente faz? O time 1 teve 2 vitórias, cada vitória vale 3 pontos. 2 vezes 3. 0 empates, cada empate vale 1 ponto. 0 vezes 1, 0. E uma derrota e não ganha nenhum ponto. 1 vezes 0 e 0. A gente vai somar tudo e vai ter o total de pontos. No caso, o primeiro time teve 6 pontos. Segundo time, 3 vitórias, cada vitória 3 pontos. 3 vezes 3, 9. Um empate, cada empate 1 ponto. 9 mais 1, 10. E nenhuma derrota, 10 pontos. Terceiro time, uma vitória, 3 pontos. 2 empates, 2 vezes 1, 2 pontos. Uma derrota, nenhum ponto. Soma tudo, 5 pontos. O que a gente acabou de fazer foi um produto de matrizes. O produto de matrizes, gente, a gente multiplica linhas da primeira matriz pelas colunas da segunda matriz. Por isso que eu peguei esse exemplo bem simples para entender como é feito, certo? Então, eu vou pegar a primeira linha vezes a primeira coluna. Observem o seguinte, que cada elemento dessa linha vai multiplicar um elemento dessa coluna. Você faz os produtos e depois soma. Então, 2 vezes 3, 0 vezes 1, 1 vezes 0. Para isso ser possível, a quantidade de elementos que eu tenho aqui tem que ser a mesma que eu tenho aqui. O que vem a ser isso da matriz? O número de colunas. E aqui o número de linhas. Então, essa matriz, ela é uma matriz 3 por 3. E essa é 3 por 1. Observem que esse número e esse número tem que ser igual. O número de colunas da primeira, que são essas entradas aqui, tem que ser igual ao número de linhas da segunda, que seriam essas entradas, para eu ter exatamente esse número vezes esse número vezes esse número vezes esse. Somo tudo, dá o primeiro resultado. Esse número vezes esse vezes esse e esse vezes esse. Soma tudo, dá o segundo. Agora, estou na terceira linha. Esse vezes esse vezes esse e esse vezes esse vai dar o resultado da terceira linha. Outra coisa importante é que esses valores que sobram vão ser o tamanho da resposta, 3 por 1. Ok? Então, isso é muito importante no produto de matrizes. Então, vamos lá. Eu só consigo multiplicar uma matriz A por uma matriz B se o número de colunas da primeira for igual ao número de linhas da segunda. E o resultado, a matriz produto, vai ser M por P. Esse vai ser o tamanho da matriz resultado. Então, primeira coisa, antes de multiplicar matrizes, a gente tem que verificar se é possível fazer essa multiplicação. E a gente já pode definir também o tamanho da resposta, ok? Então, vamos fazer mais um exemplo. Então, uma matriz A aqui.
e uma matriz B. E eu quero fazer o produto dessas matrizes. Quero fazer A vezes B. Certo? Qual que é o tamanho da matriz A? Uma matriz 2 por 3. Qual que é o tamanho da matriz B? Uma matriz 3 por 2. Primeira coisa, o número de colunas da A é igual ao número de linhas da B? Sim. E os valores que sobraram vão ter que ser o tamanho da resposta. Então, quando eu fizer A vezes B, a resposta, a matriz produto, vai ter que ser uma matriz do tamanho 2 por 2. Então, vamos lá. Como que eu faço a multiplicação? Eu vou multiplicar as linhas da primeira matriz pelas colunas da segunda matriz. Número por número, a gente soma os produtos e coloca o resultado. Então, vamos lá. Ó, quando eu multiplicar a primeira linha com a primeira coluna, vai dar o primeiro termo, 1. Então, 0 vezes 3, 4 vezes menos 1, 5 vezes 2. Soma tudo e coloca o resultado. Quem não conseguir memorizar, anota do ladinho. Pode fazer passo a passo. 0 vezes 3, 0. 4 vezes menos 1, menos 4. 5 vezes 2, 10. Vai dar 10 com menos 4, 6. Agora, primeira linha com a segunda coluna. A gente vai estar nesse termo aqui. 1, 2. Certo? A posição das linhas e colunas da matriz produto é conforme a linha e coluna que eu estou multiplicando. 0 vezes 0 é 0, 4 vezes 5 é 20, 5 vezes 4 é 20. Soma tudo, 40. Agora, a gente vai para a segunda linha. Segunda linha com a primeira coluna vai dar esse termo. Menos 1 vezes 3, menos 3. 1 vezes menos 1, menos 1. E 2 vezes 2, 4. Menos 3 com menos 1, menos 4. Com 4, 0. Menos 1 vezes 0 é 0. 1 vezes 5 é 5. 2 vezes 4 é 8. Soma tudo. 8 mais 5, 13. Então, essa é a matriz produto, resultante de A por B. Ainda falando do produto de matrizes, a gente vai falar sobre algumas observações. Primeiro, será que sempre que a gente multiplica A vezes B vai ser igual, é a mesma coisa que B vezes A? A resposta é não, gente. Até porque, às vezes, esse produto nem existe. Às vezes, existe A vezes B, mas B vezes A nem existe. E quando existir, às vezes, nem é do mesmo tamanho. E se for do mesmo tamanho, às vezes, nem gera os mesmos termos dentro da matriz. Então, vamos analisar algumas situações. Olha só. Se eu fosse multiplicar uma matriz M por N vezes uma matriz N por P, olha que o produto existe, esses dois valores são iguais. Mas se eu fosse fazer o contrário, o B vezes o A nem existiria. A matriz B vezes a matriz A, olha lá, aqui é diferente, nem existiria. Então, aqui a gente já vê que nem sempre é possível fazer o contrário. Agora, vamos ver se fosse possível. Então, eu tenho uma matriz M por N vezes uma matriz N por M. O produto é possível, esses dois valores são iguais. E se eu fizer B vezes A, também é possível. Só que olha só, a resposta desse produto seria uma matriz C, M por M. E desse produto seria uma matriz D, N por N. Então, às vezes, o produto existe A por B e B por A, mas a resposta nem é do mesmo tamanho. Em algumas situações, se forem quadradas matrizes, por exemplo, M por M e M por M, vai existir o produto, o contrário também vai existir, só que nada garante, gente, que a matriz produto vai ser igual. Deixa eu arrumar aqui. Nada garante que a matriz produto vai ser igual com os mesmos termos, por causa da forma que a gente realiza o produto de matrizes. Então, aqui a gente vai ter uma matriz C, M por M. Aqui a gente vai ter uma matriz D, M por M. Mas nada garante que essas matrizes são iguais, tá?
Vai acontecer delas serem iguais? Vai, em alguns casos sim, em outros não, ok? Então, olhem que a gente tem aí 3 situações que podem acontecer. O produto nem existir, o produto existir, mas ser de tamanho diferente, o produto existir, ser do mesmo tamanho, mas as matrizes não serem iguais, os termos dela, o resultado das operações, não serem os mesmos, ok? Caso, prestem atenção agora, caso o produto A por B exista, o produto B por A exista, ambos sejam do mesmo tamanho e as respostas sejam iguais, caso isso aconteça, a gente vai dizer que as matrizes são comutáveis. Então, não são todos os casos que isso acontece. Quando isso acontecer, a gente vai dizer que as matrizes são comutáveis, elas cumprem a propriedade comutativa. Olha que é diferente dos números, porque em número 2 vezes 3, 3 vezes 1 são iguais. A ordem dos fatores não altera o produto. Nas matrizes, isso nem sempre acontece. Quando acontecer, a gente vai dizer que as matrizes são comutáveis. Um exemplo de matriz comutável. Matrizes comutáveis, olha lá. Se a matriz A, por exemplo, for essa daqui, e a matriz B for igual a essa daqui. Se a gente fizer A vezes B, olha lá quanto que dá. Vai ser do tamanho 2 por 2, né? Linha vezes coluna vai dar 4. Linha vezes coluna vai dar 0. Linha vezes coluna vai dar 0. E linha vezes coluna vai dar 4. E se a gente fizer B vezes A, agora é linha dessa matriz vezes coluna daquela. Linha vezes coluna vai dar 4. Linha vezes coluna, 0. Linha vezes coluna, 0 vezes 4, 0 vezes menos 1. Eu tô fazendo do jeito que eu expliquei anteriormente. Linha vezes coluna vai dar 4. Ó, nesse caso, a solução é igual. Então, a gente diz que a matriz A e a matriz B são matrizes comutáveis, ok? Lembrem que nem sempre isso vai ocorrer, certo? Quando ocorrer, as matrizes são chamadas de matrizes comutáveis. Segunda observação. Segunda observação é sobre a matriz identidade. Gente, sempre que a gente multiplicar uma matriz pela matriz identidade, claro, de forma que esse produto exista, sempre vai dar a própria matriz, independente da ordem, ok? Vamos ver alguns exemplos? Fazendo aqui alguns exemplos, olha só. A primeira matriz é uma matriz 2 por 2. Eu vou multiplicar ela por uma matriz identidade. Gente, o produto tem que existir, então eu vou ter que pegar a matriz identidade de ordem 2. Lembram que a matriz identidade está na primeira parte da aula. Diagonal principal é 1. Essa daqui é uma matriz 2 por 3, então eu vou ter que multiplicar pela matriz identidade de ordem 3. Matriz identidade é aquela que na diagonal principal a gente só tem 1 e os outros termos são nulos, são 0. Ok? Então, ó, essa matriz é 2 por 2, eu vou ter que multiplicar por uma matriz 2 por 2, que as matrizes de identidade são sempre quadradas. 2 e 2 são iguais e a resposta vai ser 2 por 2. Aqui a gente tem uma matriz 2 por 3, aqui eu tive que multiplicar pela matriz identidade de ordem 3, esse número é igual a esse, e a resposta vai ser 2 por 3. E vamos fazer o produto, ó. Linha vezes coluna, 1 vezes 1 menos 2 vezes 0. Somou, dá 1. Linha vezes coluna, 1 vezes 0 menos 2 vezes 1. Somou. Linha com coluna, 4 vezes 1, 3 vezes 0. Somou. Linha vezes coluna, 4 vezes 0, 3 vezes 1. Olha que deu a própria matriz A, certo? E aqui, linha por coluna, 0 vezes 1, 2 vezes 0, 3 vezes 0. Soma todos os termos. Linha por coluna, 0 vezes 0, 2 vezes 1, 3 vezes 0. Soma todos os termos. Linha por coluna,
0 vezes 0, 2 vezes 0, 3 vezes 1. E assim por diante. Vou deixar para vocês conferirem a segunda linha. Olhem que deu a própria matriz B. Gente, isso é uma característica da função identidade. Toda vez que eu multiplico uma matriz pela matriz identidade, de forma que esse produto, né, exista, cumpra essa condição aqui, o resultado vai ser a própria matriz. E se eu multiplicar a matriz identidade por uma matriz, de forma que o produto exista, o resultado também vai ser a própria matriz. A matriz identidade, ela se comporta como o número 1, né? Lá nos números, quando a gente multiplica 5 por 1, por exemplo, dá 5. 1 vezes 8 dá 8. O número 1 é o elemento neutro para o produto, nos conjuntos numéricos. Aqui nas matrizes, a identidade é o elemento neutro para o produto. Qualquer matriz multiplicada pela identidade vai dar a própria matriz. E para finalizar, a gente vai falar sobre a potenciação. O que é a potenciação? É quando a gente pega, né, potenciação numérica lá nos números. A gente pega o número e multiplica por ele mesmo uma quantidade de vezes. A potenciação aqui das matrizes vai ser a mesma ideia. Só que observem o seguinte, para eu poder multiplicar uma matriz uma quantidade n de vezes aí, eu vou ter que as matrizes são quadradas, tá? Para eu poder multiplicar uma matriz, observem lá, por ela mesma, esse valor vai ter que ser igual a esse, o número de colunas igual ao número de linhas. Logo, a matriz vai ter que ser quadrada. Aqui vamos dizer que ela é de ordem n. Certo? Então, as matrizes têm que ser quadradas para a potenciação existir. Então, vamos observar algumas coisas. Peguei uma matriz de ordem n, vou elevar a 0, vou elevar a 1, primeira potência, segunda potência e assim por diante. Gente, toda matriz elevada a 0, todo número elevado a 0 é 1, não é mesmo? O 1 é o elemento neutro lá no produto dos números. Aqui vai ser a matriz identidade, de ordem n, do mesmo tamanho que a matriz A. Toda matriz elevada à primeira potência vai ser a própria matriz. E a partir da primeira potência, basta multiplicar. Uma matriz elevada ao quadrado é ela vezes ela mesma. Uma matriz elevada ao cubo é ela vezes ela mesma, ok? Então, vamos fazer um exemplo aqui. Tenho essa matriz quadrada, 2, 4, 0 e menos 3. Quanto que seria essa matriz elevada a 0? Seria a matriz identidade de ordem 2. Quanto que seria essa matriz elevada à primeira potência? Seria ela mesma. Quanto que seria essa matriz elevada ao quadrado? Seria essa matriz vezes ela mesma. Cuidado, tem aluno que teima em fazer o quadrado de cada termo. Não é isso, tá, gente? Eu tenho que multiplicar uma matriz por ela mesma, linha vezes coluna, como a gente aprendeu a multiplicação. Linhas da primeira, colunas da segunda. Não é fazer ele vezes ele mesmo cada termo, não é assim. Qual que seria o resultado desse produto? Vai dar uma matriz 2 por 2 também. E qual que seria o resultado? Olha lá, linha vezes coluna, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 0, 0. Soma tudo. 2 vezes 4, 8. 4 vezes menos 3, menos 12. Soma, 8 com menos 12. 0 vezes 2, 0. Menos 3 vezes 0, 0. Soma, 0 vezes 4, 0. Menos 3 vezes menos 3, 9. Ok? Então, é assim que a gente faz o quadrado de uma matriz. Linha vezes coluna, como a gente aprendeu a fazer produto de matriz. Se eu quisesse A ao cubo, por exemplo, eu ia pegar essa matriz vezes ela mesmo 3 vezes, certo? Como a gente já fez ela vezes ela mesmo 2 vezes, eu posso pegar o resultado anterior. E assim por diante, ok? E com isso a gente finaliza aí a nossa aula sobre operações de matrizes.